Forçada a casar com um desconhecido cruel? Até que o improvável aconteceu. Você já imaginou ser obrigada a se casar com alguém que nunca escolheu? Alguém totalmente desconhecido e ainda por cima cruel? Parece cena de uma história antiga, mas a dor de uma mulher que perde o direito de decidir seu próprio destino é algo que atravessa o tempo e mexe com todos nós. Agora, imagine-se vestida para um casamento que não sonhou, caminhando em direção a um altar que não deseja, tendo ao lado pessoas que não sorriem de alegria, mas de conveniência. Essa é a cena que abre nossa história. Uma jovem com lágrimas escondidas nos olhos, enquanto o peso de um destino imposto cai sobre seus ombros frágeis. O ambiente está cheio de convidados que sussurram pelas beiradas, mas ninguém ousa intervir. A jovem não se sente noiva, mas prisioneira. O vestido branco, que deveria simbolizar pureza e esperança, pesa como corrente. Cada passo ecoa como sentença. À sua frente, o homem que deveria ser seu companheiro é um estranho, e não apenas estranho. Seu semblante duro, o olhar frio, a postura impenetrável revelam que sua vida dali em diante não será fácil. O coração dela grita por socorro, mas o silêncio imposto pela família e pelas circunstâncias sufoca qualquer palavra. É nesse ponto que a pergunta se torna inevitável. Como alguém pode sobreviver quando é arrancado da própria vontade? Como seguir em frente quando até o direito de escolher o próprio amor lhe é negado? E é aqui que eu quero fazer um convite para você. Se essa história já tocou algo dentro de você logo no começo, se você também acredita que ninguém merece ser tratado como objeto, então este é o lugar certo. Se inscreva agora no canal e ative as notificações, porque aqui nós contamos histórias que mexem com a alma, que revelam injustiças, mas que também mostram que sempre pode haver uma virada de esperança. Ao deixar o seu joinha neste vídeo, você ajuda não só a história a alcançar mais pessoas, mas também reforça uma mensagem poderosa, a de que o amor, a fé e a coragem sempre encontram uma brecha mesmo nos cenários mais sombrios. E se compartilhar com amigos, você estará levando inspiração para alguém que talvez esteja precisando ouvir justamente isso hoje. Mas voltando à nossa cena, preste atenção no detalhe que poucos ali percebem. Enquanto todos olham para o vestido, para os votos e para o homem imponente à frente, dentro dela há um misto de medo e resistência silenciosa. Por trás do olhar abatido existe uma centelha de coragem que ainda não foi revelada. O que ninguém sabia é que, apesar de estar sendo forçada a casar com um desconhecido cruel, o improvável estava prestes a acontecer. A cerimônia terminou como se fosse apenas mais uma transação social, mas para ela foi como um fechamento de uma porta sem chave. Assim que a música cessou e os olhares se dispersaram, a sensação de vazio tomou conta do peito da jovem. Não havia flores que a consolassem, não havia promessas que a confortassem, apenas o silêncio frio de um destino que não escolhera. Seu coração batia acelerado, não pela emoção de uma noiva, mas pelo pavor de quem sente que a vida foi arrancada das próprias mãos. O peso do anel em seu dedo parecia mais uma algema do que um símbolo de amor, e cada palavra repetida diante do altar ecoava como sentença dentro dela. Naquela noite, quando a casa já estava em silêncio e todos haviam se recolhido, ela se sentou sozinha à beira de uma cama dura e desconhecida. A vela ao lado tremulava, projetando sombras nas paredes de madeira, e o cheiro de poeira misturado ao de terra molhada parecia invadir seu corpo. Seus olhos marejados revelavam o que a boca não podia dizer, o medo do amanhã. Pensava na vida que deixou para trás, nas pequenas alegrias que a mantinham firme mesmo em tempos difíceis, e sentia como se tudo tivesse sido esmagado em questão de horas. O que resta de alguém quando até a esperança é vendida junto com o destino? Ela lembrava das conversas antigas com a mãe, que sempre lhe dizia que o amor chegaria como um abrigo, que a protegeria como o vento protege a chama da lamparina. Mas agora, diante de um homem de semblante cruel, essa promessa parecia uma fábula distante. O rosto dele sério e impiedoso surgia em cada canto do quarto, mesmo quando ele não estava presente. Era como se sua presença fosse uma sombra constante, sufocando até o ar que ela respirava. E ainda assim, no meio desse medo,
havia uma centelha escondida, uma força silenciosa que ela mesma ainda não reconhecia. As primeiras horas ao lado daquele desconhecido cruel foram como caminhar sobre espinhos descalça. Ela se sentia pequena diante da rigidez dele, invisível, como se fosse apenas mais um objeto no ambiente. Cada palavra seca que ele dizia feria mais do que o silêncio, porque deixava claro que ali não havia espaço para sonhos. Seus olhos fugiam, mas por dentro gritavam. Como suportar a rejeição, a dureza, o desprezo? Como resistir quando cada gesto parece reforçar a ideia de que sua vida não vale nada? O tempo dentro daquela casa parecia correr mais devagar, como se cada minuto fosse esticado pela dor. Os dias começavam cedo, e as tarefas pesadas surgiam como lembrança de que ela não tinha escolha. O sol queimava sua pele, a água fria castigava suas mãos, e o peso dos baldes parecia refletir o peso do coração. Ela fazia tudo em silêncio, sem reclamar, mas dentro dela uma tempestade rugia. Quantas vezes se pegava olhando pela janela, imaginando se o destino poderia ser diferente, se ainda havia algum caminho de fuga, ou se estava condenada a viver como prisioneira de uma vida imposta. As noites eram ainda piores. O silêncio da fazenda se tornava insuportável, porque nele ecoavam suas próprias lembranças. Via o rosto da mãe, que tanto tentou protegê-la, mas que não conseguiu evitar aquele casamento. Lembrava das risadas inocentes da infância, da liberdade que teve nos breves momentos de juventude, e sentia como se tudo tivesse sido arrancado de forma cruel. Não havia espaço para sorrisos, apenas lágrimas silenciosas que molhavam o travesseiro áspero. E ainda assim, por mais contraditório que parecesse, algo dentro dela se recusava a morrer. Era como uma chama escondida, frágil, quase apagada, mas que insistia em arder. Talvez fosse a lembrança de que Deus nunca esquece os rejeitados. Talvez fosse apenas a necessidade humana de acreditar que um dia as coisas podem mudar. Ela não sabia ao certo, mas sentia que ainda não era o fim. O olhar duro do homem, que agora era chamado de marido, não era suficiente para matar sua coragem, mesmo que ela ainda não tivesse percebido isso. Cada gesto dele era como um aviso. Não espere ternura, não espere cuidado. E ela entendia, mas ao mesmo tempo se perguntava, até quando? Até quando alguém pode viver sem amor, sem um olhar de compaixão, sem a dignidade de ser reconhecida como pessoa e não como posse? Essas perguntas martelavam sua mente como um relógio insistente, marcando não as horas, mas o tempo perdido de sua juventude. Havia momentos em que ela se ajoelhava sozinha, não para rezar apenas, mas para desabar. A madeira fria do chão era testemunha de suas lágrimas mais sinceras, de seu desespero escondido. Pedir forças era tudo o que podia fazer. Ela não pediu milagres grandiosos, apenas o mínimo: sobreviver a mais um dia, resistir a mais uma humilhação, encontrar algum sentido em meio à dor. E, ironicamente, era nesse silêncio que ela começava a perceber algo. O homem cruel que lhe fora imposto não era apenas carrasco. Havia algo quebrado dentro dele também. O olhar que ela via, às vezes, rápido demais para ser entendido, carregava uma sombra de dor que não combinava com a postura rígida. Era como se por trás da muralha houvesse feridas antigas, cicatrizes que ainda sangravam. Isso não o desculpava, mas fazia nascer perguntas novas. Quem realmente era aquele homem? Que histórias escuras o transformaram no desconhecido cruel com quem agora ela compartilhava o teto? E essas perguntas, ainda sem resposta, começavam a abrir uma nova fresta em seu coração. Porque se havia dor nele também, talvez o improvável estivesse mais perto do que ela ousava imaginar. O homem com quem ela agora estava casada parecia feito de pedra. Seus traços eram marcados pelo sol do campo, a pele clara castigada pelo tempo, e a barba curta, sempre mal aparada, dava a impressão de alguém que não se preocupava com detalhes pequenos da vida. Mas não era apenas sua aparência que intimidava. Era a forma como se movia, como falava, como olhava. Cada passo dele parecia ecoar no chão de madeira como um lembrete constante de quem mandava naquela casa. O som das botas era quase um símbolo do poder que exercia sobre todos à sua volta. Sua postura era sempre ereta,
braços cruzados ou mãos firmes no cabo do chicote usado no trabalho com os animais. Era como se aquele objeto fosse uma extensão de sua autoridade, um aviso silencioso de que quem ousasse enfrentá-lo conheceria sua ira. O olhar, quando pousava sobre a jovem, não transmitia carinho nem interesse. Era um olhar frio, distante, que mais parecia avaliar se ela era útil ou não. Para ele, naquele início, ela não era esposa, não era companheira, não era sequer mulher. Era apenas parte de um acordo, uma presença imposta, uma sombra que precisaria se adequar ao espaço que agora ocupava. As palavras que saíam de sua boca eram cortantes. Nunca um bom dia, nunca uma frase de acolhimento. Tudo era ordem, instrução, cobrança. Levante cedo, não se atrase, faça direito. Essa era a linguagem do homem cruel, seca, direta, sem espaço para suavidade. O tom grave de sua voz era acompanhado de uma expressão carregada, sobrancelhas cerradas, lábios comprimidos. Não havia sorriso, não havia gesto que pudesse enganar. E a jovem, assustada, percebia que cada movimento seu era observado com rigidez, como se qualquer erro fosse suficiente para provocar uma tempestade. O mais doloroso era que não havia espaço para ela ser quem era. Ele não perguntava sobre seus sonhos, não se importava com suas memórias, não demonstrava interesse em saber o que ela sentia. Era como se tivesse decidido que ela deveria existir apenas para servir, e nada mais. Sua crueldade não estava apenas em palavras duras, mas no silêncio pesado, na indiferença que doía mais do que qualquer castigo. Ser ignorada, reduzida a nada, era a forma mais cruel de aprisionamento. E, no entanto, havia algo estranho naquele homem. Seus olhos, por mais frios que parecessem, às vezes denunciavam algo além da dureza. Quando acreditava que ninguém estava olhando, deixava escapar uma sombra de melancolia, um vestígio de dor. Mas ele era rápido em esconder. Endurecia a face, erguia o queixo e retomava o papel de carrasco, como se estivesse sempre em guarda contra qualquer sentimento que pudesse escapar. Talvez fosse isso que o tornava ainda mais cruel. Não apenas o que fazia, mas o que se recusava a sentir. A jovem sentia medo, claro, mas o medo se misturava com curiosidade. Quem era aquele homem antes de se tornar o desconhecido cruel com quem agora dividia a vida? O que havia acontecido para que construísse muralhas tão altas ao redor do coração? Não havia respostas, apenas perguntas que cresciam dentro dela, perguntas que o olhar dele, silenciosamente, deixava escapar sem querer. Na rotina da fazenda, sua figura dominava todos os espaços. Os empregados baixavam a cabeça quando ele passava, as crianças se escondiam, até os animais pareciam se mover com receio diante de sua presença. Era um homem que carregava respeito à força, não pelo amor, mas pelo medo, e esse medo era o que regia sua casa. A jovem percebia que não era apenas ela que sofria com a dureza dele, mas todos os que estavam sob seu comando. Ainda assim, era ela quem mais sentia o peso dessa convivência, pois precisava lidar com a solidão de ser chamada esposa sem jamais experimentar o significado dessa palavra. Em momentos de silêncio, quando a noite caía e a escuridão cobria a casa, ela o escutava andar de um lado para o outro, passos pesados que revelavam inquietação. Havia noites em que ele se sentava sozinho à mesa, bebendo em silêncio, encarando o vazio como se ali estivessem fantasmas que só ele via. O rosto endurecia ainda mais e o copo na mão tremia sutilmente. Ela observava escondida, tentando decifrar a dor que ele escondia atrás de tanta crueldade. Mas qualquer tentativa de aproximação era barrada por palavras duras. Não se meta, vá dormir. Era como se ele tivesse medo de ser descoberto, medo de que alguém visse o homem por trás da máscara de ferro. A cada dia, a jovem percebia melhor a profundidade de sua prisão. Não era apenas a casa que a mantinha, nem apenas o anel em seu dedo, era a presença dele, sempre rígida, sempre controladora, que a lembrava de que sua vida agora estava nas mãos de alguém que não tinha compaixão. Mas, paradoxalmente,
era essa mesma figura cruel que a deixava intrigada, porque, por mais que ele tentasse, não conseguia esconder completamente que havia algo mais por trás daquela fachada, um segredo, uma dor, uma história que ainda não fora contada. Este homem cruel, que parecia incapaz de amar, carregava nas entrelinhas de seus gestos uma fragilidade que escapava em pequenos detalhes. Talvez fosse no jeito como segurava uma fotografia antiga, talvez fosse no silêncio carregado quando acreditava estar sozinho, talvez fosse até na forma como desviava os olhos quando ela o encarava, como se tivesse medo de ser lido, medo de ser descoberto. E essa contradição era o que mantinha a jovem atenta mesmo em meio ao sofrimento, porque no fundo ela sabia, ninguém nasce cruel. A dureza é construída e toda muralha esconde uma história. A casa, que agora deveria chamar de lar, não passava de uma prisão silenciosa. Era grande, sim, com corredores compridos de madeira escura e janelas altas que deixavam entrar a claridade do sol, mas para ela, cada canto parecia carregado de ausência. O vento que passava pelas frestas produzia um som lúgubre, como um lamento constante, e até os móveis rústicos, pesados e gastos pelo tempo, reforçavam a sensação de que aquele lugar guardava histórias antigas e tristes. Não havia flores nas janelas, não havia cores nas paredes, não havia risadas preenchendo os cômodos. Apenas o ranger do piso e o som distante dos animais no curral quebravam o silêncio pesado que dominava tudo. Quando cruzou a porta pela primeira vez, sentiu o coração apertar. Não era apenas medo do homem que agora chamavam de marido, mas da vida inteira que teria de enfrentar dentro daquelas paredes. A mesa grande no centro da sala não era espaço de família, mas de comando. As cadeiras enfileiradas pareciam sempre vazias, como se ninguém ousasse ocupá-las. Havia pratos de barro, panelas de ferro, mas nenhum aroma de comida caseira aquecendo o ambiente. Tudo parecia frio, distante, quase morto. Era uma casa habitada, mas sem vida. A solidão começou a se tornar sua maior inimiga. Nos primeiros dias, a jovem passava horas sentada à beira da cama de tábuas, olhando pela janela pequena do quarto que lhe foi destinado. Do lado de fora, o campo se estendia sem fim. Pastos dourados, cercas de madeira, árvores solitárias aqui e ali. O horizonte parecia gritar liberdade, mas a porta fechada atrás dela era a lembrança de que essa liberdade não lhe pertencia. Era cruel a perceber que o mundo era vasto e bonito lá fora, mas que seus pés estavam presos ao estreito caminho entre a cozinha, o poço e o curral. As tarefas eram muitas, e logo cedo aprendeu que não havia espaço para descanso. Acordava ainda no escuro, quando o canto dos galos anunciava o dia, as mãos se acostumaram a carregar baldes pesados de água, o corpo a sentir o peso da enxada e o calor do fogão a lenha, mas nada disso doía tanto quanto o silêncio que a cercava. Não havia com quem conversar, não havia uma voz amiga para aliviar a carga do coração. Os empregados evitavam contato, talvez por medo do patrão, talvez por receio de se envolver. Quando trocavam olhares, havia compaixão, mas ninguém se atrevia a estender uma palavra. O homem cruel observava de longe. Não havia elogio quando ela fazia certo, não havia compaixão quando errava, apenas aquele olhar rígido que parecia medir cada gesto seu. Às vezes, ela tinha a impressão de que ele a testava, como se quisesse ver até onde aguentaria sem desmoronar. Em certos momentos, a jovem se sentia como uma estranha em meio a um cenário que não era dela, uma peça deslocada em um tabuleiro que nunca escolheu. Ainda assim, a solidão não era feita apenas de dor. Havia nela também reflexões. Mas longas noites em que ficava sozinha, deitada no colchão simples, ela pensava em quem era antes daquele casamento forçado. Pensava nos sonhos que guardava em silêncio, nos desejos de formar uma família verdadeira, de viver um amor que fosse abrigo. E se perguntava, será que ainda era possível? Será que sua vida já estava traçada como um caminho sem volta ou ainda havia espaço para o improvável? A imagem da mãe vinha com frequência à sua mente. Recordava-se das mãos carinhosas que a acariciavam, das histórias contadas à beira do fogão, da fé inabalável que dizia que Deus nunca abandona os seus. Essas lembranças eram como fagulhas acendendo em meio à escuridão.
eram o que a impedia de ceder completamente à tristeza. Mesmo no silêncio, mesmo na dor, havia algo dentro dela que resistia, que insistia em acreditar que o sofrimento não seria eterno. O contraste entre ela e o marido era gritante. Enquanto ele caminhava pela casa como dono de tudo, impondo medo até sem palavras, ela andava leve, silenciosa, quase como se pedisse permissão para existir. Sua presença parecia pequena diante da grandiosidade dura dele. E ainda assim, quando se olhava no espelho rachado do quarto, via nos próprios olhos uma força que talvez nem ela mesma compreendesse. Era frágil, sim, mas havia coragem na forma como enfrentava cada novo dia. O novo mundo que a cercava não era apenas feito de paredes de madeira e campos dourados. Era um universo de provas, um lugar onde precisava aprender a sobreviver sem se perder de si mesma. A cada manhã, quando o sol surgia no horizonte e tingia o céu de cores quentes, ela se lembrava que a vida continuava, mesmo que em silêncio. O canto dos pássaros, o barulho da água no poço, o som do vento passando pelas folhas das árvores eram lembretes de que o mundo ainda tinha beleza, mesmo que ela estivesse enclausurada. E era nesse contraste entre a dureza da casa e a suavidade da natureza que começava a nascer algo novo dentro dela, um sentimento ainda confuso, mas que dava sinais. Porque se a casa era fria, o campo era vasto. Se o marido era cruel, a vida ainda soprava esperança nas pequenas coisas. Talvez fosse nessa mistura de dor e contemplação que a jovem aprenderia a encontrar força. Mas, por enquanto, o que restava era a solidão. A companhia das próprias lágrimas, a conversa silenciosa com Deus nas madrugadas frias e o coração apertado diante de um futuro incerto. O novo mundo que se abria diante dela era assustador, mas também misterioso. E, no fundo, ela sabia. Era nesse cenário de sombras que algo improvável começaria a nascer. Era uma manhã como tantas outras, e o sol nascia lento sobre os campos, pintando o horizonte de tons dourados e avermelhados. O canto dos galos se misturava ao mugido das vacas, e a rotina já esperava por ela antes mesmo que seus pés tocassem o chão frio do quarto de madeira. Levantou-se devagar, os olhos ainda pesados, e respirou fundo como quem se preparava para mais um dia de trabalho silencioso. Pegou o balde de madeira e caminhou em direção ao poço, sentindo o vento leve que balançava os cabelos soltos. Era uma cena comum, repetida tantas vezes, mas naquele dia algo parecia diferente, mesmo que ela ainda não conseguisse nomear. O balde desceu lentamente pelo poço, rangendo na corda gasta, até mergulhar na água. Puxá-lo exigia esforço, e seus braços frágeis tremiam com o peso. Já estava acostumada àquela luta diária, mas naquele instante, antes que pudesse perder o equilíbrio, uma mão firme se estendeu ao seu lado. O choque foi imediato. Era ele. O homem cruel, que raramente se aproximava, estava ali, segurando a corda junto dela, dividindo o peso que sempre carregara sozinha. O coração dela disparou. O que aquilo significava? Ele não disse nada. Apenas puxou o balde com força, erguendo-o sem dificuldade. Depois colocou-o no chão e, ainda sem olhar diretamente para ela, murmurou: "Assim fica mais fácil." A frase era simples, até seca, mas para ela soou como um raio rompendo as nuvens. Era a primeira vez que via nele algo além da indiferença. Naquele instante percebeu que a muralha dele não era inquebrável. Por trás da postura dura, havia um gesto de cuidado, ainda que disfarçado. O silêncio que seguiu não era o mesmo de sempre. Não havia ali apenas distância, mas também uma sutil possibilidade de aproximação. Foi como se, por alguns segundos, ambos respirassem um ar diferente, mais leve, mais humano. Esse pequeno gesto, aparentemente banal, foi o suficiente para acender uma chama no coração dela. Não era amor ainda, não era perdão imediato, mas era uma fagulha, uma luz que contrastava com toda a escuridão que vinha enfrentando. A vida, às vezes, se transforma nos detalhes, um olhar, um toque, uma palavra. E naquele dia, ela descobriu que até os corações mais fechados podem, sem perceber, deixar escapar sinais de mudança. Nos dias seguintes, começou a notar outras pequenas quebras na rigidez dele.
Uma vez, ao tropeçar com um balde de água, esperava ouvir o grito severo que tantas vezes acordara. Mas, em vez disso, ele apenas balançou a cabeça e suspirou, murmurando: "Presta mais atenção." O tom ainda era sério, mas sem a mesma crueldade. Em outra ocasião, quando o sol escaldante a desmaiou por alguns instantes enquanto trabalhava na horta, foi ele quem a carregou para dentro de casa, colocou um pano molhado em sua testa e ficou em silêncio ao seu lado até que abrisse os olhos. Não disse palavras de conforto, mas o gesto falou por si. Esses momentos criavam uma confusão dentro dela. Como poderia o mesmo homem que a tratava como objeto mostrar, mesmo que raramente, um cuidado tão humano? Seriam lapsos de bondade ou havia algo muito maior escondido em seu coração endurecido? Essas perguntas a acompanhavam como ecos, crescendo cada vez mais fortes dentro de sua mente e de seu coração. Ela começou a observá-lo com mais atenção. Notava como seus ombros, embora erguidos em postura de autoridade, carregavam um peso invisível. Notava o modo como às vezes ficava parado, olhando para o horizonte, como se buscasse respostas em algum lugar distante. Havia nele uma dor não dita, uma história não revelada. E a jovem, mesmo em sua fragilidade, começou a entender que talvez sua missão ali não fosse apenas sobreviver, mas também descobrir o que se escondia por trás daquela máscara. É curioso como a vida nos surpreende. Muitas vezes, acreditamos estar diante de um muro intransponível, mas basta uma rachadura para que a luz comece a entrar. Foi exatamente isso que ela sentiu. Pequenos gestos que, sozinhos, talvez passassem despercebidos, mas juntos formavam um sinal de que o improvável estava acontecendo. O coração do homem cruel começava a se deixar tocar, mesmo que contra a própria vontade. A cada dia, a esperança dela crescia, ainda tímida, ainda insegura, mas presente. Não era a certeza de que ele mudaria, mas a possibilidade. E para quem viveu tanto tempo no abandono e na rejeição, a possibilidade já era um presente imenso, porque significava que sua dor não seria eterna, que havia espaço para transformação, que até no deserto mais seco pode nascer uma flor. E ao perceber isso, ela mesma começou a mudar. Seu olhar antes sempre cabisbaixo, agora se erguia um pouco mais. Seu corpo, que caminhava hesitante, agora demonstrava passos mais firmes. Não porque a vida se tornara fácil, mas porque dentro dela havia nascido uma centelha de coragem, a fé de que algo novo poderia surgir dali. O destino parecia preparar algo maior, mas ela ainda não sabia o quê. Apenas sentia, no fundo do coração, que aqueles pequenos gestos não eram à toa, que o improvável já estava acontecendo, mesmo que em silêncio, mesmo que devagar, e que talvez a história que começou com dor pudesse ser reescrita pela esperança. As noites na fazenda eram sempre longas. O silêncio se espalhava pelos corredores de madeira como uma sombra que insistia em não partir, e apenas o som distante dos grilos e o estalar da lenha no fogão quebravam a monotonia. Ela já começava a se acostumar a esse ambiente solitário, mas havia algo que não conseguia entender. Por que aquele homem tão duro e inflexível às vezes deixava escapar gestos de cuidado? O coração dela estava dividido entre o medo e a curiosidade, entre a rejeição que sempre sentira e a estranha sensação de que havia algo muito mais profundo escondido dentro dele. Certa noite, enquanto terminava de arrumar a cozinha, percebeu que a lamparina ainda acesa na sala principal iluminava sua figura. Ele estava sentado à mesa, o rosto sério, os braços apoiados sobre a madeira rústica, e nas mãos segurava uma fotografia antiga. Era a primeira vez que o via tão vulnerável, tão diferente da postura imponente que costumava carregar. A chama da lamparina tremia, projetando sombras nas paredes, e ela, em silêncio, ficou observando de longe. Aquilo era novo, quase íntimo demais para ser presenciado, mas seus olhos não conseguiam desviar. De repente, ele ergueu o olhar e a viu ali, parada na porta. Por um instante, parecia que iria expulsá-la como de costume, mas, em vez disso, suspirou fundo. "Era minha família", disse. A voz grave, mas embargada,
apontando para a foto. A jovem não respondeu, apenas deu alguns passos para mais perto, respeitando o espaço que o silêncio exigia. Ele continuou. Essa casa já foi cheia de vida, cheia de riso, mas a vida não perdoa. Era como se cada palavra fosse arrancada à força, como se contar aquela história fosse um peso maior do que poderia suportar. Ele falava devagar, pausado, como quem revive cada cena dentro da própria mente. Revelou que perdera a esposa ainda jovem, vítima de uma doença que a levou em poucos meses, deixando para trás não apenas a ausência de uma companheira, mas também um coração despedaçado. A foto mostrava uma mulher sorridente, de olhos brilhantes, segurando um menino pequeno nos braços. A imagem estava desbotada, mas ainda transmitia calor. Depois que ela se foi, eu nunca mais fui o mesmo, confessou, a voz falhando pela primeira vez diante dela. A jovem sentiu um arrepio percorrer a pele. Era como se, naquele momento, o véu que cobria toda a frieza dele começasse a se rasgar. Havia dor ali, uma dor profunda e antiga que talvez justificasse a dureza que ele cultivava como armadura. E ela entendeu. A crueldade que tantas vezes machucava não era apenas crueldade por si só. Era defesa. Era medo de sentir novamente. Era o reflexo de alguém que aprendera a sobreviver fechando o próprio coração. Mas não parou aí. Ele contou sobre o pai autoritário, um homem que acreditava que demonstrações de afeto eram sinal de fraqueza. Cresceu ouvindo gritos, exigências e aprendendo que chorar era motivo de castigo. Desde pequeno foi treinado a ser duro, a não se apegar, a ser mais pedra do que carne. Amor era a palavra proibida, disse ele, encarando a chama da lamparina como se fosse a única capaz de suportar o peso de sua confissão. Ela, em silêncio, absorvia cada detalhe. O coração apertava, não apenas de compaixão, mas também de identificação. Afinal, também conhecia o gosto amargo da rejeição, também sabia o que era crescer sentindo-se invisível. De alguma forma, as histórias diferentes dele se encontravam na mesma dor, a de nunca ter sido plenamente amado. Foi neste instante que ela percebeu algo ainda maior. Aquele homem que parecia inatingível era feito de feridas mal cicatrizadas. E por trás de cada gesto severo havia ecos de um passado que ele nunca soubera como enfrentar. A crueldade dele não justificava os erros, mas explicava os muros que construíra ao redor da própria alma. O silêncio entre os dois não era mais de distância, mas de revelação. Era o silêncio carregado de confissões que não precisavam de mais palavras. E ela, com a voz suave, apenas disse: "Não é fraqueza lembrar. Fraqueza é fingir que nunca doeu." Ele a encarou com surpresa, como se aquelas palavras simples fossem o soco mais forte que já recebera. Pela primeira vez, desviou o olhar não por arrogância, mas porque não sabia como sustentar a intensidade do que acabara de ouvir. Naquela noite, algo mudou entre eles. Não era amor ainda, não era perdão completo, mas havia uma nova ponte construída. A jovem percebeu que, mesmo em meio ao abandono e à rejeição que marcavam sua vida, agora tinha diante de si uma chance única, a de enxergar a dor por trás da dureza. E ele, mesmo sem admitir em voz alta, começava a sentir que não estava tão sozinho quanto imaginava. Era só o começo de uma transformação silenciosa, mas poderosa. Porque quando as máscaras caem e os segredos vêm à tona, a esperança encontra espaço para nascer, mesmo nos terrenos mais secos e duros da vida. Os dias que se seguiram àquela noite de confissão foram diferentes. O peso das palavras ditas diante da chama trêmula da lamparina parecia coar em cada canto da casa, como se tivesse rompido uma barreira invisível. O homem, que antes andava apenas de semblante fechado e olhar duro, agora carregava uma inquietação nova, quase imperceptível, mas presente. Era como se cada gesto dele estivesse contaminado pela lembrança de que, por um instante, havia mostrado sua dor. E ela,
que testemunhara aquele momento, sabia que ali estava a chave para enxergar mais fundo, além da rigidez e da dureza. Na manhã seguinte, quando saiu para buscar água no poço, percebeu que ele já estava lá, ajeitando a corda e testando a firmeza do balde. Não era comum vê-lo antecipar as tarefas que sempre deixava para ela. Quando a viu chegar, não disse nada. Apenas segurou a corda e a puxou com força, enchendo o balde antes que ela tivesse a chance de se cansar. Depois, deixou o balde ao lado dela e, quase em tom de desculpa, murmurou: "Assim você não se desgasta tanto." A frase era simples, mas nela havia um cuidado novo, um gesto de proteção que se infiltrava pelas frestas de um coração antes fechado. Ao longo dos dias, outros sinais surgiram, tão sutis que poderiam passar despercebidos. Quando o sol estava forte demais e o suor escorria pelo rosto dela, ele deixava um copo de água fresca sobre a mesa, fingindo que era apenas rotina. Quando o vento frio da noite entrava pelas frestas da casa, deixava uma manta extra no canto do quarto, sem dizer nada. Pequenas atitudes, mas que para ela eram imensas. Cada detalhe era como uma semente plantada em solo árido, começando a brotar mesmo sem a permissão do dono da terra. Ela, por sua vez, também mudava. Antes andava pela casa cabisbaixa, como quem não queria ser notada. Agora, seu olhar buscava o dele, mesmo que timidamente. Descobria coragem em perguntar como ele estava, em arriscar um sorriso breve, em agradecer pelos gestos que ele tentava disfarçar. Essa reciprocidade, ainda tímida, criava um fio invisível entre os dois. Um fio que começava a se fortalecer. Foi numa tarde dourada, enquanto cuidava da pequena horta nos fundos da casa, que o inesperado aconteceu. Ela tentava arrancar uma erva daninha, mas a força não era suficiente. As mãos já doíam de tanto insistir e a frustração se transformava em lágrimas discretas. De repente, uma sombra cobriu o chão ao seu lado. Ele se abaixou, pegou a enxada e, sem dizer nada, terminou o trabalho em poucos segundos. Depois, olhou para ela e, com a voz firme, disse: "Você não precisa fazer tudo sozinha." Aquilo não foi apenas uma ajuda prática, foi uma revelação. Ele estava admitindo, ainda que de forma implícita, que não queria mais deixá-la carregar tudo sozinha, nem a horta, nem a vida. Essa frase ecoou dentro dela como uma promessa. Pela primeira vez, sentiu que não era apenas uma estranha tolerada dentro daquela casa, mas alguém que começava a ter lugar ali. O medo ainda existia, mas junto dele crescia a esperança. Uma esperança que surgia não de grandes declarações, mas dos detalhes cotidianos, das pequenas quebras no gelo que antes parecia eterno. Em outra noite, enquanto a lua iluminava o céu, ela saiu até o terreiro e viu que ele estava sentado, olhando para o horizonte. O silêncio era denso, mas não era mais um silêncio de rejeição. Era um silêncio carregado de memórias e, ao mesmo tempo, de novas possibilidades. Com coragem, ela se aproximou e perguntou: "Por que você sempre fica aqui sozinho?" Ele demorou para responder, mas depois disse: "Porque aqui o vento me lembra que ainda estou vivo." A frase era poética demais para quem sempre fora bruto, e ela percebeu que havia nele muito mais do que mostrava. Naquele momento, o improvável começava a acontecer. O homem que antes parecia de pedra, agora deixava escapar rachaduras por onde a luz entrava. E a jovem, que carregava no ventre não apenas a vida de um filho, mas também os traços de uma história de dor, agora encontrava um espaço onde poderia sonhar com algo diferente. O coração dela, antes esmagado pela rejeição, agora batia em ritmo de descoberta. E assim, a esperança foi se tornando a protagonista silenciosa daquela casa. Não era ainda o amor pleno, não era a cura completa, mas era a virada. Era o começo de uma transformação que ninguém teria acreditado ser possível. Porque, no fundo, o que mais toca não são os grandes feitos, mas os pequenos gestos que, dia após dia, reconstroem aquilo que parecia perdido. Naquela noite, ao deitar-se, ela fechou os olhos e agradeceu em silêncio. Agradeceu não apenas pela ajuda no trabalho ou pela manta extra no frio, mas por algo muito maior.
pela chance de acreditar novamente que a vida podia ser diferente, que até nos terrenos mais áridos pode florescer uma nova história. E o destino, que tantas vezes fora cruel com os dois, começava a se preparar para um novo capítulo. Um capítulo em que as dores do passado seriam confrontadas e o improvável se tornaria cada vez mais real. O vento daquela tarde parecia diferente. Não era apenas a brisa comum que corria pelos campos, mas um vento carregado, quase um aviso silencioso de que algo estava prestes a acontecer. A jovem, que recolhia lenha perto do celeiro, sentiu um arrepio subir pelas costas, como se pressentisse que a calma construída com tanto esforço estava prestes a ser abalada. O homem, de longe, observava cada movimento dela, e mesmo que não dissesse em voz alta, sabia que carregava agora não apenas a responsabilidade da fazenda, mas também a proteção de alguém que começava a significar mais do que gostaria de admitir. Foi quando viram, ao longe, uma nuvem de poeira subindo na estrada. Não era um simples viajante, nem um tropeiro solitário. Eram 3 homens montados, avançando rápido, com olhares determinados e mãos firmes no cabo das rédeas. A jovem sentiu o coração disparar, reconhecendo de imediato o perigo que aquela cena trazia. O instinto lhe dizia que não eram estranhos quaisquer. Eram ecos do passado, enviados para lembrá-la de que a liberdade conquistada ainda podia ser arrancada sem aviso. Quando os cavalos pararam diante da porteira, o som dos cascos ecoou como trovão. O primeiro homem, de semblante ríspido e sorriso de desdém, foi direto ao ponto. Viemos buscar o que é nosso. O coração dela quase parou. O que era deles? O que ainda poderiam querer dela além da dor que já tinham causado? O fazendeiro, firme, deu um passo à frente, os braços cruzados, postura de quem não se intimidava facilmente. Aqui ninguém vai levar nada à força, disse, a voz grave cortando o ar como lâmina. Mas eles riram com desprezo, como quem não leva a sério a palavra de um homem só. Você acha que pode impedir? Essa moça tem destino marcado, foi prometida, vendida, e não há nada que você possa fazer. Aquelas palavras foram como facadas no peito dela. Era como se todo o sofrimento vivido fosse invocado de novo, como se sua vida ainda fosse uma mercadoria nas mãos de pessoas sem coração. O fazendeiro, porém, não recuou. Deixou claro que não aceitaria a injustiça debaixo de seu teto. Mas, no fundo, ele sabia que enfrentá-los teria um preço. Estava em jogo não apenas a segurança dela, mas também a paz que começava a nascer em seu próprio coração. E naquele instante, diante da ameaça, teve de tomar a decisão que mudaria tudo. Arriscar-se para protegê-la, mesmo que isso significasse colocar a própria vida em perigo. A jovem, assustada, correu para perto dele, segurando sua camisa com mãos trêmulas. Não faça isso. Eles são cruéis. Não vão hesitar. Mas o olhar dele permaneceu firme, como se já tivesse aceitado o sacrifício. Eu não vou permitir que tirem você daqui. Não mais. A frase ecoou e nela havia mais do que proteção. Havia entrega. Havia a confissão silenciosa de um sentimento que crescia sem pedir licença. Os homens desmontaram dos cavalos, os olhos faiscando de raiva. A poeira levantava em torno deles, criando uma cena que parecia saída de um pesadelo. O silêncio da fazenda foi quebrado apenas pelo som do vento e pelo bater apressado do coração dela. Ele então se colocou à frente, braços abertos, protegendo-a com o próprio corpo. Era como se dissesse sem palavras: se quiserem levá-la, terão que passar por mim. A tensão cresceu, cada segundo parecia eterno. Ela, atrás dele, chorava em silêncio, mas não de medo apenas, também de gratidão, porque nunca, em toda a sua vida, alguém tinha se colocado entre ela e a dor. Pela primeira vez, sentia o que era ser defendida, ser vista, ser valorizada. O gesto dele era maior do que qualquer palavra poderia explicar. Era o sacrifício em sua forma mais pura. O risco era real. Os homens estavam armados, e qualquer movimento poderia transformar aquela cena em tragédia. Mas o fazendeiro, mesmo consciente do perigo, manteve-se de pé, sem tremer.
O olhar fixo nos agressores, a respiração pesada, o peito inflado de coragem. A aura dele parecia crescer, como se todo o peso do passado, toda a dor acumulada fosse agora transformada em força para proteger o presente. Vocês não entendem, disse ele, a voz firme e carregada de autoridade. Essa mulher não pertence a vocês. Ela não pertence a ninguém. Ela é livre. As palavras caíram como martelo, ecoando não apenas nos ouvidos daqueles homens, mas também dentro dela. Livre. Uma palavra que sempre pareceu distante, agora era pronunciada como promessa. Os invasores, surpresos pela ousadia, hesitaram por alguns instantes. O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. Tudo poderia acontecer. A violência, a perda, ou talvez a chance de um milagre. A jovem, ainda agarrada à roupa dele, sentiu as pernas fraquejarem, mas encontrou forças para sussurrar. Seja o que for, não me deixe. E ele, sem virar o rosto, respondeu. Nunca mais. Naquele instante, não havia mais dúvidas. A virada de esperança que se iniciara nos pequenos gestos agora se consolidava no risco e no sacrifício. Ele estava disposto a enfrentar tudo e todos por ela. Não porque fosse obrigado, mas porque, contra todas as probabilidades, já não conseguia imaginar a vida sem sua presença. E assim, diante da estrada poeirenta e do pôr do sol que tingia o céu de vermelho, a cena ficou suspensa no tempo. Um homem, uma mulher e a luta silenciosa entre a crueldade e a esperança. O silêncio pesado que pairava no ar se quebrou de repente quando o primeiro dos homens avançou, a mão firme no cabo do facão preso à cintura. O som metálico da lâmina deslizando para fora da bainha pareceu cortar não apenas o ar, mas também qualquer ilusão de que aquilo seria resolvido com palavras. A jovem, escondida atrás do fazendeiro, sentiu o coração quase saltar do peito, a respiração curta, os olhos marejados de medo. Ele, no entanto, permaneceu imóvel, como se tivesse fincado raízes naquele chão. Sua postura dizia tudo, não recuaria, custasse o que custasse. O sol já se inclinava no horizonte, pintando o céu de tons avermelhados, como se até a natureza pressentisse o derramamento de sangue. O vento levantava poeira que girava em redemoinhos ao redor deles, aumentando a sensação de drama e urgência. Cada passo dado pelos invasores parecia ressoar no coração dela como um tambor de guerra. O fazendeiro respirava fundo, o maxilar travado, o olhar duro como pedra. Ele sabia que talvez não tivesse chance contra 3 homens armados, mas dentro de si havia uma certeza inabalável. Não deixaria que tocassem nela. O primeiro embate foi rápido e brutal. Um dos homens avançou com um empurrão, tentando afastá-lo do caminho, mas o fazendeiro resistiu, segurando o braço dele com firmeza, os músculos retesados pela fúria e pelo medo ao mesmo tempo. A luta era desigual, mas havia nele algo maior que força física. Havia a determinação de quem carrega um propósito. Você não vai passar, rosnou entre dentes cerrados, empurrando o agressor de volta. Enquanto isso, os outros 2 cercavam, rindo, confiantes de que poderiam vencer facilmente. A jovem chorava em silêncio, mas não recuava. Quicou de pé, ainda atrás dele, com as mãos tremendo, mas fixas em sua roupa, como se sua vida dependesse daquela conexão. O fazendeiro sabia que lutava não apenas por ela, mas também por si mesmo, por tudo que já perdera no passado e que agora não estava disposto a perder novamente. A luta se intensificou. O segundo homem sacou uma corda, claramente com a intenção de arrastar a jovem como se fosse um animal. Ao ver aquilo, o fazendeiro perdeu o controle da raiva. Com um movimento brusco, lançou-se sobre ele, derrubando-o no chão com um golpe de ombro. A poeira levantou-se no ar, os cavalos relincharam, e a cena parecia um campo de batalha em miniatura, onde não havia exércitos, apenas coragem contra a crueldade. Mas no mesmo instante, o terceiro homem levantou o facão, mirando direto contra o peito do fazendeiro. A jovem gritou alto, a voz rasgando o silêncio como uma prece desesperada. Ele percebeu o brilho da lâmina vindo em sua direção, mas não desviou. Colocou-se ainda mais à frente, abrindo os braços como quem diz: "Se quiserem ferir alguém, que seja a mim."
O gesto era um sacrifício total, a materialização de tudo o que vinha guardando em silêncio. A cena parecia congelada. O facão erguido refletindo o último raio do sol, o coração dela disparado, as lágrimas escorrendo, a respiração dele pesada, mas firme. A tensão chegou ao limite. Era a linha tênue entre vida e morte, entre esperança e tragédia. E foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. O primeiro homem, ainda no chão depois do empurrão, segurou o braço do comparsa que ia desferir o golpe. "Já chega!" gritou, com a voz carregada de dúvida. A interrupção criou um segundo de alívio, mas também de incerteza. Por que ele fez isso? Era dúvida genuína? Era medo da consequência? O fazendeiro, suado, arfando, aproveitou a brecha para empurrar o terceiro agressor de volta, tirando-o de equilíbrio. O facão caiu na terra, cravando-se no chão seco, como se fosse um símbolo do limite entre violência e redenção. A jovem, ainda em choque, aproximou-se um pouco mais, tocando o braço dele com as mãos trêmulas. "Por favor, não faça isso sozinho", sussurrou, implorando para que ele não carregasse todo o peso da luta apenas em seus ombros. O fazendeiro olhou de relance, e naquele olhar havia algo que nunca tinha mostrado antes, uma mistura de dor, coragem e amor. O confronto não estava encerrado. Os homens ainda estavam ali, furiosos, indecisos, prontos para tentar novamente. Mas agora, algo havia mudado. O fazendeiro não estava mais apenas defendendo uma moça indefesa. Estava defendendo a mulher que já começava a significar sua própria redenção. Estava defendendo o futuro que até então não ousava sonhar. Com os braços abertos, a respiração ofegante, ele disse em tom firme: "Se quiserem me derrubar, terão que me matar. Mas ela vocês nunca mais tocam." A frase caiu como sentença, reverberando no silêncio da estrada poeirenta. A jovem chorava ainda mais, mas agora não de puro medo. Chorava porque entendia que estava diante do maior gesto de amor que alguém já fizera por ela. O sol desaparecia no horizonte, deixando apenas uma faixa dourada no céu, iluminando a cena com uma luz quase espiritual. O momento era de pura entrega, de risco extremo, de sacrifício verdadeiro. Nada mais importava, nem a fazenda, nem o passado, nem o que diriam os outros. Apenas ela. Apenas o que estava em jogo naquela estrada. E então, quando o céu já se tingia de escuridão, os cavalos relincharam nervosos e os invasores, em silêncio, começaram a recuar. Não foi uma vitória fácil, nem final. Era apenas uma pausa. Mas foi o suficiente para que ela entendesse. Aquele homem havia arriscado tudo por ela. Tudo. E nesse gesto, nesse sacrifício, nasceu algo que jamais poderia ser apagado. Porque quando alguém coloca a própria vida entre você e o perigo, não há como voltar a ser a mesma pessoa. O silêncio que se instalou depois do confronto parecia quase irreal. A poeira ainda pairava no ar, dançando lentamente contra a luz alaranjada do entardecer, como se o próprio tempo tivesse parado para testemunhar o que havia acontecido. O fazendeiro, ofegante, com as mãos ainda trêmulas, se manteve diante dela, firme, como se o perigo não tivesse passado. Mas a verdade é que naquele instante, algo muito maior havia acontecido. Não foi apenas a ameaça que recuou, foi o destino que mudou de direção. A jovem, com um ventre ainda pequeno, mas cheio de promessas, olhou para ele como quem enxerga pela primeira vez. Não era apenas o homem duro e marcado pelas perdas. Não era apenas o fazendeiro solitário escondido atrás de uma armadura de silêncio. Era alguém disposto a arriscar a própria vida para protegê-la. E isso, para ela, era mais que proteção. Era amor, em sua forma mais pura e inesperada. Ela caminhou devagar, ainda com lágrimas escorrendo, e tocou sua mão. A dele estava calejada, marcada pelo trabalho e pela luta, mas naquele momento tremia como a de um menino vulnerável. O contraste era tão forte que a fez sorrir entre lágrimas. Apertou sua mão com delicadeza e disse, quase num sussurro, "Eu não sou mais sozinha."
E naquela frase simples, carregada de verdade, ele sentiu a muralha que construíra ao longo de tantos anos finalmente ceder. Os dias que seguiram foram diferentes. A casa, antes silenciosa, agora tinha novas cores, não apenas nas flores que ela começou a plantar na entrada, mas nos sons que ecoavam pelos corredores. Era o barulho do riso dela, a cadência de suas conversas curtas, os passos que já não soavam mais inseguros. O fazendeiro, que antes só observava em silêncio, agora encontrava coragem para participar. Sentava-se com ela na mesa, aceitava o prato servido, perguntava como estava o dia, e cada pequeno gesto se tornava imenso para quem já conhecia o peso da rejeição. O campo, que tantas vezes fora apenas cenário de solidão, agora parecia vivo de outra forma. Ao lado dela, ele descobria novos significados nos mesmos lugares. O poço, antes símbolo de esforço solitário, agora era um ponto de encontro onde um sorriso nascia ao dividir o balde. A varanda, antes marcada por silêncios pesados, agora se enchia com histórias contadas sobre a luz da lua. O trigo dourado, que balançava com o vento, já não era apenas plantação, era metáfora viva da esperança que crescia entre eles. E então veio o momento mais simbólico de todos. Numa tarde calma, ele apareceu com uma muda de árvore nas mãos. Não disse muito, apenas ofereceu a ela e perguntou: "Quer plantar comigo?" Foi nesse gesto simples que ela entendeu. Ele não estava apenas convidando-a a dividir o trabalho. Estava convidando-a a dividir o futuro. Plantaram juntos, e enquanto a terra cobria as raízes, um sentimento de pertencimento crescia em seus corações. As noites, que antes eram frias, agora traziam outro calor. À mesa iluminada pela lamparina, ele começou a contar histórias do passado. Falou da dor de perder a esposa, do vazio que ficou, do medo de sentir novamente. Ela ouviu em silêncio, sem julgamentos, apenas oferecendo presença. E quando chegou a vez dela de falar, contou da rejeição que sofrera, da solidão carregada, da dor de ser abandonada no momento em que mais precisava. Ele ouviu atento, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinho em sua dor. Foi nesse compartilhar de fragilidades que nasceu a verdadeira força. A cada confissão, uma cicatriz se fechava. A cada lágrima, um pedaço de esperança era costurado. Não precisaram de grandes palavras de amor, porque o amor já estava ali, presente nos gestos, nos olhares, na cumplicidade. E assim, a vida foi ganhando nova forma. O ventre dela crescia, e com ele crescia também o sentimento de que aquele lar, antes frio e solitário, agora seria aquecido por novas vozes, novos sonhos. O fazendeiro, antes homem de pedra, agora sorria mais. Ainda não era um sorriso fácil, mas era sincero, cheio de verdade. Ela, antes marcada pela dor, agora caminhava com dignidade recuperada, vestindo roupas limpas, segurando o olhar no horizonte. Naquele campo aberto, sob o nascer do sol, os dois caminharam de mãos dadas. O céu dourado, cortado por feixes de luz que atravessavam as nuvens, parecia um presente do próprio céu. Era como se Deus, silenciosamente, dissesse: "Eu nunca esqueço os que são rejeitados." E essa mensagem se tornava ainda mais clara ao ver a transformação deles, de abandono para cuidado, de dor para redenção, de solidão para amor. Esse desfecho não era apenas o fim de uma luta, mas o início de uma nova vida. Uma vida onde o improvável aconteceu, onde a injustiça foi vencida pela coragem e onde o amor inesperado se transformou na resposta para duas almas quebradas. É por isso que essa história toca tão fundo, porque nos lembra que não importa quão duro seja o caminho, quão cruéis sejam as circunstâncias, sempre há um espaço para a esperança florescer, sempre há uma mão estendida, sempre há um coração que pode se abrir. E antes de terminar, quero te dizer algo.
Se você também acredita que até nas histórias mais difíceis Deus escreve capítulos de vitória, inscreva-se agora no canal, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Isso não só ajuda o canal a crescer, mas espalha mais histórias de fé, coragem e transformação pelo mundo. E no próximo vídeo você vai conhecer mais uma narrativa de dor, resgate e amor inesperado, que vai emocionar você ainda